218, havia dito, né? Vamos lá. Certo. Aí. Então, vamos começar com alguns conceitos fundamentais aqui. A gente vai considerar que a luz, ela se propaga em linha reta. Então, a gente está falando de raios de luz aqui. Né? Isso é um fato. A luz ela se propaga em linha reta por N motivos complexos aí da física. A gente não vai entrar nessa seara. No primeiro momento aqui, vai parecer para você que a gente está considerando que a luz é meio que uma partícula que sai do objeto que tu está enxergando e chega no teu olho. Isso não está completamente errado, sabe? Porque a luz ela tem os fótons, né? Só que essa questão dos fótons ela foi analisada muito recentemente pelo Einstein. A luz por muito tempo foi considerada uma onda, apenas. Né? O Newton, por exemplo, fazia todos os cálculos dele baseado nisso. E tudo bem. Todos esses efeitos de ótica geométrica aqui, apesar de ser muito explicitamente simples verificá-los como se fossem partículas saindo, chegando no teu olho, eles também podem ser obtidos por equações de onda. Mas isso vai ficar para depois. Por hora, só saiba que a luz ela tem características de onda e características de partícula. Ok. Beleza. Então, raios de luz aqui. Então, alguns conceitos que tu tem que pegar logo aqui, que é o convergente, ou seja, quando os raios eles convergem para um ponto, e divergente quando eles se espalham. Divergência é se espalhar. Né? Ideias muito divergentes. Cada um tem uma ideia diferente. Divergente, diferente, parecido. Ok. Paralelos são retas, como a gente já viu nas outras matérias lá, que nunca se interseccionam, mesma inclinação. Beleza. Aqui a gente tem uns experimentinhos de lentes que são convergentes e divergentes. Perceba então que essa redonda aqui fez o negócio convergir para um ponto só, tá vendo? A luzinha convergiu para um ponto só. Então ela foi criada de um jeito aqui para convergir, enquanto a meia volta aqui, ela divergiu o raio. Ó. O raio estava paralelo e acabou espalhando. Nossa, eu nunca tinha visto foto realmente disso acontecendo. É, tem umas coisas muito loucas aí que acontece com essas lentes, com esses espelhos, essas coisas. Por exemplo, eu não sei se tu tem se tu teve, se tu já viu um espelho de maquiagem, sabe? Aqueles redondinho, pequenininho que fica na bolsa das pessoas. Sei. Certo. O que acontece, né? Se tu olhar bem, a imagem que aparece refletida, ela é um pouco maior do que a imagem verdadeira. Isso tem vários motivos importantes, né? Para quem usa, um deles é o fato de poder ver melhor as questões no rosto, né? Fazer melhor a maquiagem e tal. Né? Isso é um efeito legal que ocorre nos espelhos, né? Tem tudo a ver com luz. A gente vai ver tudo isso daqui para frente. A gente vai ver a ideia de como criar um holograma também, por aí vai. Tudo assunto de ensino médio isso. Então, beleza. O que acontece? Existem dois tipos de fonte de luz. Tem a fonte primária, que é a fonte que gera a luz, e a fonte secundária, a fonte que reflete a luz. Né? Então, por exemplo, o Sol é um ótimo exemplo de fonte primária. Ele está gerando luz e a gente vê a luz que ele mesmo gera. Uma vela também, uma televisão. Né? Agora, a fonte secundária são luzes coisas que a gente vê por meio de reflexos. Por exemplo, tudo que tu vê é necessário que tenha luz para tu ver. Isso que no escuro tu não vê, certo? Então tu tá vendo a parede agora da tua casa e tal, por quê? Porque uma luz bateu nela e refletiu pro teu olho. É meio louco quando a gente para pra pensar nisso, né? Mas é o que acontece. Ah, tá. Então, tudo que não emite luz própria é considerado uma fonte secundária? Exato. Ok.
tudo que tu vê, que não é luz própria, tu vê por meio de reflexão de alguma luz que bateu nessa coisa. Se não tiver luz, tu não enxerga nada. É curioso como a luz ela traz essa informação, então, né? Ela bateu no negócio e me traz informação desse negócio. É. É bem impressive. Beleza. Existem fontes monocromáticas e fontes policromáticas. De modo geral, a fonte policromática, uma luz composta, é a luz branca, né? Que é a soma de todas as luzes. Quando você vê uma luz branca, tipo a do Sol, ela é a soma de vários espectros, de várias cores diferentes. Você já deve ter visto isso em alguma coisa, tipo no arco-íris, né? Que tem aquelas várias corzinhas. Quando tu junta todas elas, dá branco. Sim. Se tu pega, por exemplo, um disco de Newton, que é um disco onde tu tem todas as cores, assim, tipo a do arco-íris, e tu gira ele, ele gira tão rápido que tu vai ver tudo aquilo como um branco só. Sim, sim. Tu já viu? Divertidinho os vídeos. Exato, o disco de Newton é top. Mas é claro, né, tem um detalhe que as pessoas elas não levam muito em conta. Apesar da luz do Sol ser branca, ela é formada, né, por a soma de várias cores, só que tem uma cor a mais, ele tem algumas cores que tem mais do que outras, né? Também pela natureza da fusão nuclear que está ocorrendo lá com hidrogênio e hélio, né? Então a luz que mais aparece lá, a cor que mais aparece, apesar do somatório parecer branco, a luz que mais tem é amarela, tá? Então, é até por isso que na Terra as plantas são verdes. Né? Tu já parou para pensar por que que é verde, cara? Sempre me Você é disseram que azul. era por causa da clorofila. É por causa da clorofila, mas por que que a clorofila é verde? Porque ela não é azul. Acontece, né? Não sei. Pois é, por causa do seguinte, as plantas na Terra, biólogas, tem que saber isso. As plantas da Terra, elas evoluíram, né, pelo processo do Darwin lá, né, que a mais forte sobrevivia, e no caso, as que sobreviviam eram as que melhor sintetizavam a luz do Sol, para poder fazer a fotossíntese e tal, né. Uhum. E pela física a gente sabe que o verde, ele é a cor que mais absorve o amarelo, entende? Disso eu não sabia. Pois é, então existem plantas de várias cores, mas a maioria é verde por causa da evolução, porque as que eram mais verdes evoluíram mais, né? Uhum. A ideia é essa. Então, num outro planeta, tipo o planeta do Avatar, lá as plantas são tudo azul, não sei se tu lembra. Viu esse Uhum. filme, Avatar? Sim. Isso, então, porque lá a estrela muito provavelmente lança a luz mais vermelha, porque o que absorve o vermelho é o azul. Oh, Né? nossa. E é comum uma estrela velha, né, uma estrela tá morrendo já lançar luz mais vermelha. Ocorre também. Por aí Uhum. vai. Então a estrela do Avatar lá, que é a Alpha de Centauro, ela já é uma estrelinha meio velha mesmo. Pode crer. Então tá, tem algumas ideias aí, tem o fato de que tudo que tu vê, tu já parou pra pensar que tudo que tu vê no passado. Sim, porque é a luz voltando. É a luz caminhando, né, na real. Tipo, digamos que tu tá vendo agora a tua parede. Pra luz ter saído da parede, ter chegado no teu olho, ela demorou um tempo, né? Que por equações de velocidade bem básicas a gente pode até calcular. Uhum. Tu sabe que a velocidade da luz é essa, tu sabe que velocidade é distância por tempo, tu sabe a distância do teu olho até a parede, dá para tu calcular o tempo que demora. Meu Deus. Então, tudo que tu vê é passado. Loucura, loucura. É vagamente perturbador. É. Em especial o Sol, né? A luz do Sol, ela demora 8 minutos para chegar na Terra. Uhum. Então, toda vez que tu vê o Sol, tu vê ele 8 minutos atrás, né? Então, por exemplo, se o Sol, se ele desaparecesse agora, só ia notar qualquer efeito e ver qualquer efeito disso daqui a 8 minutos. Isso é bem perturbador. É, doideira, velho. Show. Bem, aqui ele faz umas continhas de velocidade da luz e tal, mas teu professor falou sobre isso? Não, né? Velocidade da luz, sim. Sim. Legal, então talvez seja bom tu fazer uma continha. Eu vou fazer Uhum. a 209, que é a mais fácil, e tu vai fazer a 210, que é a mais difícil. Tá.
Bem zoado mesmo. Vamos lá. Certo. Qual a distância até a Terra expressa em quilômetros de um aço situado em 15 anos-luz? Bem, o que é um ano-luz? Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, quando alguém dizer assim, tá anos-luz, sei lá, um país da Europa é anos-luz melhor que o do Brasil. Isso não faz sentido, melhor que o Brasil, isso não faz sentido nenhum, porque Uhum, anos-luz é uma medida de distância, certo? uhum, Então não faz sentido nenhum. Eu já vi, obviamente, político só falar merda, eu já vi muito político falar isso, eu já vi muita gente inteligente, assim, supostamente, entre muitas aspas, né, porque não dá para dizer que político é inteligente, mas essa gente que aparece na TV, né, falando isso, se achando sim, bambambam. Bam, bam. Muito bem. Beleza, então 15 anos-luz, né? 15 anos-luz é 15 anos andando na velocidade da luz. Então, se a gente olhar para a equação da velocidade, que é ΔS, que é a distância, né, por tempo, uhum, o tempo aqui é 15 anos. Porque, pensa, tem dois planetas, um é a Terra, o outro é o outro, e a luz teve que andar 15 anos para chegar aqui. Ok? certo. Então, o tempo foi 15 anos. Qual que é a distância? Não sei, mas eu sei que a velocidade foi a da luz. Que a gente normalmente resume com a letra C. C é Tá. a velocidade da luz. Até tem aquela equação famosa lá, E igual a mc quadrado. Esse C aqui é a velocidade da luz. Hum, Então, bem, a velocidade da luz ela é 3 vezes 10 na 8. O ΔS é o que tu quer e o tempo é o que tu tem. Eu coloquei 15 segundos porque eu sou um jumento, é 15 anos. Né? Então é 15 anos. Um ano, vamos dizer que tem 365 dias. Certo? E certo. a gente até pode dizer que ele, em média, tem 365, quantos dias? Vai ser um número bem enfadonho, né? Ou 300. Não, pera, se é de 4 em 4 anos. Tu tem um ano bissexto, então dá É para vinte e dizer cinco, que não? 365,25. Uhum, Um quarto de dia, certo? uhum, sim, Passa 4 anos, né? Bem, dá para dizer isso. Para ser bem preciso, né? Agora a gente pode colocar que um dia tem 24 horas. Não é verdade, ele tem um pouquinho a menos. Mas eu já coloquei isso aqui, né? tá Questão bom. do dia ter um pouquinho a menos, aí vai corroborar no fato do ano bissexto. Vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Então, você pode multiplicar tudo isso aí e encontrar qual que é a distância em metros, não é mesmo? Uhum, sim, Então, vamos lá. Colocar 10 na 8 na calculadora do Windows é um saco, como qualquer coisa. Você já percebeu que eu odeio a calculadora do Windows, né? sim. Você Vezes claramente 3, tem alguma rixa com ela. 25,25, vezes 24, vezes 60, vezes 60. Cheguei num número muito pequeno. Esse aqui. Esse é o Eu delta S, sei. tá? Pois é. Essa é a distância em metros. Qual número é esse? 1.100, 1.000.000, bilhão, trilhão, quadrilhão. 142 quadrilhões de metros. Razoável. Um pulinho. Razoável. Pulinho. Logo vai. Deve ter isso de, sei lá, dólares zimbabuenses. Né? Lá os caras têm a nota de 100 milhões de dólares do Zimbábue, lá no Zimbábue. O cara Meu com uma Deus, nota é bilionário. que vida É, boa. pois é. Se fosse mesmo poder, se poder de compra fosse junto. Fosse junto, né? Por isso que o Bitcoin é o único que salva. Né? Você nasceu em que ano? 2005. Você é uma jovenzinha ainda. Em 94, claro, eu não lembro, eu era uma criancinha. Em 94 surgiu o Plano Real e com, sei lá, R$ 100, você fazia tudo. Você pagava todas as contas, você comprava a comida do mês, fazia definitivamente tudo com R$ 100. E hoje o que tu faz com R$ 100? Tem uma aula comigo.
Posso ou né? ter uma aula com você ou comprar uma barrinha de cereal no mercado. Basicamente. Ou seja, o dinheiro ele desvaloriza muito com o tempo. E daí, qual que é o motivo que as pessoas falam, né? Dão N motivos. Mas o motivo real é a impressão de dinheiro. A inflação, ela é uma consequência da inflação, da impressão exacerbada de dinheiro, né? Quando o Plano Real surgiu, existiam poucos milhões de reais no Brasil. Daí o que que acontece? Digamos que você é uma pessoa que não sabe nada de economia, uma senhorinha que não gasta, quer economizar para o futuro dos netinhos, pega e faz o que qualquer pessoa que não teve a oportunidade de estudar economia, por N motivos, está focando em outra coisa, não precisa estudar economia. Para quê estudar economia? Uhum. Né? Para que estudar artes? Então, para que estudar economia? Né? Certo? A pessoa, ela acaba fazendo o que qualquer pessoa faria, naturalmente, que é guardar o dinheiro. Uhum. E o que aconteceu? Virou pó, esse dinheiro virou pó. Um dinheiro que era muito dinheiro lá naquela época, por exemplo, R$ 1.000, hoje em dia não é praticamente nada. Né? É. Então, por quê? Porque o governo, de modo geral, ele usa a impressão de dinheiro para fazer programa social, para pagar as próprias dívidas, né? Porque imprimir dinheiro é muito mais legal do que criar um imposto novo para arrecadar mais dinheiro, entendeu? Então é uma É. forma de tu roubar as pessoas sem elas perceberem, porque estão de fato nos roubando, tá roubando poder de compra, né? Uhum. E quem sempre se ferra nessa história é o mais pobre, é o último que recebe o dinheiro, porque é o chamado efeito Cantillon. Quando a pessoa cria dinheiro lá do nada, né? Para as pessoas do Brasil, do modo geral, do país que for, parece que é a mesma quantidade de dinheiro. Elas não sentem a inflação na hora, né? Só que daí o que que acontece? O governo vai lá e compra arma, compra qualquer coisa que seja, paga os empreiteiros lá. Essas pessoas sentem primeiro a inflação, elas já pegam e aumentam um pouco o preço dos produtos dela. Elas vão num restaurante caro. O restaurante caro percebe que a pessoa está com mais dinheiro, aumenta o preço. E assim vai, entende? Tu vai aumentando Uhum. isso. Quem é o último que recebe esse dinheiro, então? Já desvalorizado. É o assalariado, o cara que recebe um salário no fim do mês. Entendeu? Sim. Então é um processo tenso, cara. E por isso que eu acredito tanto no Bitcoin, porque ele é um dinheiro que não tem como imprimir mais. É 21 milhões de moedinhas e acabou. Né? É, mas mesmo assim você vê variar muito da noite pro dia o valor do Bitcoin. Justamente, mas varia por causa de especulação e, na verdade, assim, eu, como sou um bitcoinheiro, eu digo que o que varia é o dólar, ou o real que seja. É ele que está variando. O Bitcoin é um só. O Bitcoin não vai mudar a quantidade. Só que as Uhum. pessoas, elas tem vezes que valorizam mais, tem vezes que valorizam menos. Né? Uhum. De toda forma, né, no futuro aí, logo, logo, o preço vai se estabilizar e vai se estabilizar alto pra caramba. Ou vai subir, né? É. E é o que eu acredito, em minha tese é essa. Todas as suas aulinhas viram Bitcoin para mim. É isso aí. Então tá, meios transparentes, translúcidos e opacos. Tem tudo a ver com a característica do objeto, né? Então, e o que esse objeto causa com a luz, né? Um objeto que ele é opaco, assim, translúcido, sei lá, tipo esse aqui, do meio, ele é cheio de porinhos que fazem a luz ela ser espalhada, ela se espalhar assim. E tu não vê claramente como tu vê no primeiro caso, né? Onde a luz passa por um meio que não empurra ela de modos diferentes. Esse aqui explica bem o que está acontecendo, Uhum. beleza? Uhum. Então, a primeira situação, onde tu vê claramente, tu não vê a luz difundida, né? Toda louca, porque o meio ele é a luz passa simples por ele. Agora no segundo não. Tem vários poros que vão refletindo, empurrando a luz de um ponto para o outro, causando esse efeito de opacidade. Né? De ver uma coisa ruim, assim, mal vista. Borrada, borrada. Uhum. Certo. Beleza, temos alguns fenômenos ópticos aqui, como por exemplo a reflexão regular. Então, um espelho, né, uma superfície plana, bonitinha, ela reflete a luz bem, desse jeito aí. E tu vê a coisa lisa. Agora, quando tu tem um meio irregular, tu não vê reflexão do teu rosto, por exemplo, no meio irregular. Tu pode ver numa superfície lisa, tipo
um pedaço de metal, a água, né? Uhum. Agora, tu não consegue ver o teu rosto refletido num pedaço de concreto, porque o É, concreto, ele, realmente. pois é, o concreto ele faz exatamente isso aqui, né? Tem vários porinhos aí, ele vai empurrando, né? Uhum. É isso. Beleza, existe a refração também. Aqui era a reflexão, a luz bate e volta e vai, né? Bate e vai. Né? Tá ocorrendo aqui, tá batendo e tá indo também, só que tá indo de uma forma estranha. E aqui é a refração. Refração é o que tu mais vai estudar na escola, tá? Então é muita atenção a ela. Tá. Refração ocorre o tempo todo, quando a luz passa de um meio para o outro. Então, Uhum. passou de um meio para o outro, estava no ar, por exemplo, e agora tu tá vendo ela no vidro, ou por exemplo no aquário, tô olhando para um aquário aqui. A luz sai do aquário, que estava na água, e vem para o meu olho. Então saiu da água e veio para o ar. Isso é refração. Então toda vez que tu vê um objeto que passou de um meio para o outro, saiba que tu pode estar vendo algo que não é exatamente aquilo que tu tá vendo, né? Já deve ter Ok. notado isso num aquário ou num copo, né? Tu já fez experimento de colocar uma caneta num copo de água? É assim, que parece que ela foi cortada no meio. Exatamente, é por causa da refração. A luz, ela chega no teu olho por velocidades diferentes, né? Vamos dizer assim, a luz foi freada pela água. Então, a parte do lápis que está fora da água, tu vê naturalmente, a mesma velocidade chega no teu olho, mas a parte dentro da água não. Teve um momento ali que ela passou pela água, então tu vê esse efeito meio quebrado ali por causa disso, por Uhum. causa da refração. Então existe a absorção de luz também, que é quando uma parte é pega, né? Simplesmente absorvida por vários motivos químicos, físicos ali, ela é absorvida. Então, essa absorção é bem interessante, ela ocorre por vários motivos e de várias formas. Beleza. Tu deve Ok. ter reparado já que quando tu tá com uma camisa preta, tu que é meio do rock and roll, quando tu anda de preto no sol, é mais quente, né? Infelizmente. Certo. Ah, então, o que que acontece, né, minha amiga? Ocorre que o preto é uma cor que ela absorve todas as outras cores. É como se o preto fosse a ausência de cores, então ele absorve todas as outras. Uhum. Por isso que a luz do sol chega e tu absorve todos os espectros possíveis ali. E assim a roupa fica mais quente, tu fica mais quente também. Agora, a roupa branca, né? O pessoal usa branco na praia e tal, por isso. Porque uma regatinha branca para não ficar tão quente, né? Porque a luz branca, ela como é todas as cores ao mesmo tempo, ela reflete todas as cores. Uhum. Então, um objeto que é vermelho, em outras palavras, o objeto que é vermelho, tu vê porque ele reflete a cor vermelha, sacou? Uhum. Sim. Ele reflete o vermelho e absorve as outras cores. Ele absorve melhor o azul, por exemplo. Certo? Então, um objeto que é vermelho, ele reflete o vermelho. Eu acho isso tão louco. A cor do objeto é a única cor que não tem de verdade nele. É, tipo isso. Isso me lembra, eu morava numa cidade lá que eu tinha uma lâmpada vermelha no meu quarto. Daí eu tinha um quadro também com coisas vermelhas escritas com a canetinha vermelha. Uhum. E eu assustava todo mundo que ia lá no quarto toda vez, porque quando eu deixava só a luz vermelha, o que que acontecia? Não aparecia nada que estava escrito em vermelho no quadro. Sacou a ideia? Uhum. Então eu fazia mágica, né? A pessoa não entende física. Eu fazia mágica e aparecia do nada aquelas coisas. Né? Porque como tudo tava, como o quarto estava iluminado apenas pela luz vermelha, Uhum. então tudo que era vermelho, né, não aparecia, não era refletido. Uhum. Você Então, sabe beleza. que nos filmes em preto e branco era assim que eles faziam os efeitos de monstro, por exemplo. Eles faziam a maquiagem de, por exemplo, de velha, toda vermelha, e a maquiagem normal de uma moça jovem toda em azul. E aí eles iam lentamente mudando a luz, e aí mudava a maquiagem que aparecia. Caraca, sério? É, Que e assim eles faziam vários massa! efeitos práticos, que só apareciam no preto e branco, mudando a luz. Cara, muito massa. Dessa aí eu não sabia. Uhum. Poxa. Bem, continuando aqui então. Corpo azul. Então, corpo azul recebe um monte de luz, mas reflete só azul.
corpo branco reflete todas, né? O corpo que a gente vê é azul, né, no caso. Uhum. Beleza. Então, o corpo branco a gente vê porque ele reflete todas as cores, e o preto ele absorve todas as cores, então a gente não vê. Por que o buraco negro é negro? Porque ele absorve todas as cores, então tu não vê, ele absorve a luz, né? Então tu não vê. Uhum. A ideia é essa. Certo. Então, cores puras. Ó, vamos ver aqui. Admitimos corpos com cores puras, né? Cores que são. Não são cores misturadas, né? Tipo, sei lá, laranja. Ou qualquer coisa assim que tenha mais misturas. Deixa eu dar uma espirrada aqui, só um segundo. Pronto. Voltando. Beleza. Cores primárias, secundárias e complementares. É aquela velha história lá da escola, né? Uhum. Mas agora não é a sominha de cores que a gente vê na aulinha de artes, né? Aqui é diferente. Né? Aqui tem a ver com o espectro eletromagnético, na verdade. Né? Então a gente nota que quando a gente junta algumas cores aqui, elas ficam brancas, né? Uhum. Elas formam cores diferentes do que a gente esperaria na escola, por exemplo. Né? Porque o que tu espera quando tu junta, sei lá, aqui não tem o amarelo, né? A gente tá juntando RGB só, o vermelho, o verde e o azul. Uhum. Né? Daí quando tu junta as cores, a gente esperava que saísse um roxo aqui, né? Mas dá branco. Por quê? Porque elas são complementares, né? Eu acho isso tão louco em cor de luz, né? Bem louco. Como pode ser tão diferente do pigmento? É bem diferente, né? Isso causa bastante confusão. Mas de fato é. Bem, eu acredito que tu nunca viu aquelas câmeras antigas que deixavam o olho de todo mundo vermelho. Eu já vi. Minha mãe teve uma dessa por uns anos. Caramba. Antigamente não tinha a câmera digital, né? Aí tinha É. toda uma questão lá da luz, né? Que o olho verde ele acabava ficando vermelho nas fotos. Por causa disso aí, da absorção, né? E daí na hora de imprimir lá, esses fenômenos aí, beleza. Até aqui nenhuma conta. Agora vamos fazer continha. Princípio de propagação retilínea da luz, sombra e penumbra. Ó, né, aqui vai ter muito do eclipse pra gente ver. Tá. Sabe o eclipse? O eclipse tem a ver com sombra e penumbra, né? Uhum. Beleza. Então a luz ela se propaga em linha reta. Portanto, se tu tem uma fonte de luz aqui e tem um objeto na frente, esse objeto vai impedir que a luz se propague na frente dele. Então isso vai criar uma espécie de sombra aqui. Né? A sombra ocorre porque fora dela tem luz. Então, numa região que tem menos luz, a gente fala que tem sombra. Uhum. Beleza. Tudo por causa da propagação em linha reta, né? Isso tem que ficar claro. Tá. Beleza. Então a gente vê sombra aí em várias situações, parari parará. E daí ocorre algumas coisas interessantes. Apesar de você ter o que a gente chama de sombra, né? Que é criado quando você tem um objeto e esse objeto não permite que a luz encoste num determinado anteparo, que normalmente é uma parede, por exemplo, ou mesmo o chão. Mas tem regiões ainda que a luz fica mais fraca por causa novamente desse objeto, né? Mas apesar de bater luz ali, ela é mais fraca, que é a região que a gente chama de penumbra. E a gente pode reparar bem essa região quando a gente vê esse desenho aqui, olha só. Então a fonte de luz, A e B aqui, está propagando luz. Ela propaga luz por todo esse A e B, certo? Só Uhum. que a luz ela não sai, vamos dizer assim, apenas na horizontal. Ela sai na diagonal também. E ela vai bater em vários, vai sair por vários ângulos aqui do ar, vai bater, vai refletir, vai bater, vai refletir. Mas vai ter o aqui em cima que passa tangente ao teu objeto, formando, por exemplo, essa linha azul aqui, Uhum. e aqui passa em diagonal lá na outra ponta do teu objeto. Então essas diagonais aqui, elas limitam a penumbra. Porque apesar de estar saindo luz dessa fonte B aqui, como a luz sai em linha reta, acaba não colaborando
com a luz do ambiente, sacou? Saquei, Isso, saquei. então, né? ah, isso acaba causando essa regiãozinha de penumbra, então. Ou seja, para tu pegar a região de penumbra, tu só precisa pegar a diagonal que tangencia a outra ponta do teu objeto. Uhum. Fazendo cruzado aqui, assim que faz a penumbra. Beleza. É isso aí. Então, a sombra aqui ela vai ficando mais clara justamente por causa que a penumbra vai diminuindo, né? Vai tendo só a sombra mesmo. Uhum. Certo. Beleza. O eclipse tem tudo a ver com isso. Existem vários tipos de eclipse, né? Então, cada eclipse tem uma situação diferente. Beleza. O eclipse é bem interessante porque ele causa algumas situações bem curiosas aqui. Vamos falar do eclipse quando a sombra e a penumbra da Lua, determinadas pela luz do Sol, interceptam a superfície da Terra, a gente vai ter um eclipse. Então, note que tem a sombra, que é o eclipse que fica tudo escuro mesmo, tem a Uhum. penumbra, que é essa regiãozinha um pouco mais clara, que ocorre devido à condição da tangenciamento que eu te falei aqui, né? Então, Tá. né, a região de sombra é dada pela diagonal que está na mesma altura aqui, né? A de cima com a de cima. E a de baixo com a de baixo fez o círculo da sombra. E a penumbra é o contrário. Tá. Então, beleza. É isso aí. Agora, veja, a gente aqui tem vários tipos de eclipse, né? O eclipse lunar ocorre quando a Lua penetra a região de sombra determinada pela luz do Sol ao tangenciar a Terra. Então, aqui, por exemplo, a Lua aqui, nesse L aqui, ela está na região de sombra que a Terra causa nela. Então tem o eclipse lunar e o eclipse solar. Né? Uhum. Então aqui a Lua está sofrendo eclipse lunar. Né? Então a gente vê assim, né, o eclipse. Vamos ver aqui. Essa é a imagem. Peraí, tá ali já. Observador. Entretanto, durante o eclipse total, a Lua pode ser vista com um tom avermelhado. Esse fenômeno ocorre porque uma pequena fração da luz solar é desviada pela atmosfera terrestre e incide na luz, na Lua. Então, né, na prática aqui não era para a gente ver a Lua, mas como existe esse fenômenozinho aqui, a gente vê ela, Que tá? legal. Pois é. É a famosa Lua vermelha lá que todo mundo acha que é o apocalipse e tal. Por aí vai. Certo. Então tem que tomar cuidado, né? Tem eclipse solar e tem eclipse lunar. Uhum. Beleza. Então o eclipse solar ele ocorre até porque a Lua ela está numa posição bem privilegiada em relação à Terra, né? Porque ela, para nós aqui, parece que os dois têm o mesmo tamanho, né? Porque a Lua está mais perto da Terra que o Sol. E a Lua é menor, né? Então, devido a essa questão, vai parecer que ele está realmente sobre o Sol, né? Certo. Uhum. Então, beleza, tá aí. Várias fotinhos aqui. Tu já chegou a ver um eclipse? Ah, Que ficou tudo escuro mesmo? não. Quando eu era pequeno, teve um que ficou bem escuro. Aqui em Joinville. Bem, se ficou em Joinville, ficou no Paraná também, né? É porque eu morava em São Paulo. Mas é que eu acho que tu não tinha nascido ainda. É provável. Que eu tinha uns 8 anos, eu acho. Então, Ah, então faz com um certeza não. tempinho aí. Poxa, que maldade, cara. Eu tenho só 30. Vai zoando. Ó, parece que foi ontem que eu tinha a tua idade. Tu tem 17, né? É, quando eu Parece que perceber, foi ontem. vou ser uma velhinha. Quando tu perceber, tu já vai estar com 30 e daí ferrou. Na verdade, ferrou já depois dos 20 já. Parece que passa muito voando essa década dos 20 para os 30. Muito, muito rápido. É muito louco isso. Então, cuidado, tá chegando. Beleza. Agora tem a câmera escura. Essa aqui é bem legal, porque antigamente os caras não tinham televisão, né? Daí eles faziam uma coisa desse gênero aí, para assistir o que estava fora da caixa. A luz ela passava pelo um buraquinho, e daí ela era projetada no anteparo, né? Numa parede, por exemplo. Então as Uhum. pessoas elas podiam ver o que estava acontecendo fora
da caixa. Podia ser uma sala gigante isso, né? Sendo refletida na parede. Beleza? Aham. Hoje em dia tu consegue fazer isso se tu quiser. Aqui no meu quarto acontece isso, é muito louco como eu consigo ver as pessoas andando na rua às vezes. Porque Que legal. tem uns buraquinhos no blackout, uns buraquinhos bem pequenos. Daí eles formam justamente esse tipo de imagem aí. Muito Uhum. louco. Certo. Então, bem, existe uma equação bem interessante aqui sobre a relação entre as alturas do objeto e as distâncias, né? Então, digamos que tem um objeto que a imagem dele está passando pelo furinho ali. Ele tem um tamanho m e ele está a uma distância a do furinho. A parede está nessa distância fixa aqui do furinho b, pensando que ela é uma caixa, né? Beleza. Então, tu consegue saber, caso tu, bem, tu consegue descobrir várias coisas aqui por meio dessa equação. M sobre N é igual a A sobre B. Então, é uma equação nova aí para você. Beleza? Beleza. Beleza. Então, beleza, tem aí algumas coisas. Ah, e existe uma característica bem importante na luz, que é a, a sobreposição da luz, né? A luz, ela nunca se afeta, né? Dois raios de luz que passam um pelo outro, eles não afetam um ao outro, ok? Então, apesar dos raios estarem se cruzando aqui no pontinho, eles não vão mexer na imagem que cada raio está trazendo, entendeu? Ok. Por isso que isso funciona. Se isso não funcionasse dessa forma, se a luz não funcionasse dessa forma, se ela se moldasse, se mudasse as coisas, né? Não ia ter projetor, não ia ter nada, assim. Essas coisas que a gente conhece hoje em dia. Beleza. Então, isso é bem interessante aqui. Fala do ângulo visual. Aqui, ó. Princípio da reversibilidade da luz. Era mais ou menos isso que eu estava dizendo aqui. Então, eles não podem se afetar, né? Quando passa. Ah, que independência dos raios de luz. Era isso que eu queria dizer. Os raios, eles não zoam. Eles não zoam uma imagem do outro. Que o prisma é um exemplo claro, né? Poderia ter uma modificação na cor aqui, o vermelho vai somar com todo mundo, mas não tem. Beleza. Esse princípio aqui também é a luz que vai, uma reflexão é a mesma que volta, vamos dizer assim. Mantendo o mesmo ângulo, ela ir e voltar não faz diferença. Tá. Certo. Ó, eu acho que a 65 é boa para tu treinar esse esqueminha aí do. Se bem que aqui ele é só exercício resolvido já. Beleza. O observador nota que o edifício. Ah, essas coisas de triângulo, maravilhoso, né? Nota que o edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. Beleza. Então, por que isso ocorre? Lá pelo efeito que eu te expliquei de eclipse e tal. A luz ia tangente. Tudo que batia aqui no negócio para formar a sombra não causava, não permite passar aqui pelo meio do concreto, né? Mas aqui na tangente, então, a partir dela começa a ser iluminado. Então, toda essa região essa aqui é de sombra. Tá. Beleza? Certo. Muito bem. Então, bem, a luz do sol está com essa determinada angulação aqui, né? A luz do sol ela não vem em linha reta, vamos dizer assim. Só no meio-dia, né? No meio-dia ela vem mais ou menos reta, mas o sol vai se pondo, a luz ela vem com uma determinada inclinação. A inclinação aqui a gente nota pela sombra, né? Porque a sombra está esses 30 metros. Um palitinho aqui de 50 centímetros fez uma sombra de 0,80 metros. 80 centímetros, basicamente. Então, pensando nisso e pensando na semelhança de triângulos, ele pede qual que é a altura do edifício. Sacou? Saquei. A ideia aqui é que como a luz ela tem a mesma angulação, então o ângulo das hipotenusas aqui dos triângulos, né, que é o mesmo ângulo da luz, serão iguais, né? O ângulo aqui é o mesmo que o ângulo aqui. Concorda comigo? Concordo. Isso aqui é o mesmo ângulo, aqui em cima é o mesmo ângulo, por consequência, aqui é 90 graus. Então, uma vez que esses triângulos são semelhantes, né, você pode afirmar que a tangente do ângulo, por exemplo, é a mesma nos dois casos, né? Já que os ângulos são iguais, não é mesmo? Sim.
Então, veja que aquela expressão lá que a gente viu, a caixinha, que é aplicada aqui, a gente está falando de sombra, dá no mesmo, cara. Ou seja, surge da tangente, né? Surge dessa relação trigonométrica. Por isso que a gente chama de ótica geométrica. Porque tudo tem a ver com triângulo, tudo tem a ver com geometria. Né? Então aqui eu usei tangente. A tangente desse ângulo aqui, desse triângulo, é a mesma que a tangente desse. Tangente não é cateto oposto dividido por cateto adjacente? Sim. Então a H sobre S é igual a Hzinho sobre Szinho. Por Hum. semelhança de triângulos, a gente pode pensar também que H dividido por H é igual a S dividido por S, mas no fim dá a mesma conta. É a mesma conta. Se tu passar o S para cá, né? Fazer multiplicação cruzada, o S fica aqui embaixo e o Hzinho fica aqui em cima. Então funciona por semelhança de triângulo, funciona por tangente, vai funcionar. Beleza? Negócio simpático, feliz. É simpaticão isso aqui, se tu manja de geometria plana e tal. Bem, aqui, mesmo esquema. Uma câmera escura, tem um objeto de 5, a imagenzinha de 25. A gente sabe o tamanho da caixa, 40 centímetros, que é a distância que o objeto está da caixa. Então é aquela equação lá. M sobre A igual a N sobre B, aqui que seja, não sei. Questão novamente, é semelhança de triângulo. Tá vendo como é a semelhança de triângulo sempre? Sim. Que são triângulos aqui, né? Então, é isso. Gente, Então, beleza. então, Então, 5 dividido por A. Eu gosto de ver dessa forma, né? 5 dividido por A é igual a 25 dividido por 40. Mas aqui ele escreveu de outra forma, mas no fim dá a mesma coisa. uhum. Certo? Então, aqui ele fez por semelhança de triângulo. Lá em cima ele mostrou a equação da física. Show. Então, com isso em mente, a senhorita pode começar a 217, eu acho mais top. Tem a Tá. ver com sombra e tal. Tá? Essas equações, tu precisa de alguma? Ah, não, eu anotei aqui. Show. Qualquer coisa usa semelhança de triângulo. Eu volto daqui a uns 4 minutinhos, tá? Uhum.
E aí, Bruno, como é que ficou? Deu para mim que ele tem. Peraí. Fala de novo, não escutei direito. Deu que o homem tem 1,70. Você usou a semelhança de triângulos, Eu né? usei semelhança de triângulos. Ficou... Mostra. O professor já chegou a falar disso lá? O que ele tá Ainda falando não. agora? Ele tá falando de lei de Snell? Na verdade, parou na semelhança da câmera escura. Ah, que é o que a gente Então, estava vendo. chegou aí, Certo, mais ou menos. certo. Então, Acho beleza, acho que... que a gente tá bem para parar aqui, tá? Uhum, Na próxima aula a gente ok. continua daí, belezinha? Fechou. Fechou, Bruna. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.